princípios do Evangelho e uma das grandes verdades, talvez a maior promessa de todas, que é a promessa da salvação. Nós estamos aqui, aleluia, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós um dia estávamos perdidos nos nossos pecados, perdidos no mundo, longe do Senhor, andando pelos nossos próprios caminhos, fazendo toda sorte de coisas erradas ou não erradas, mas vivendo debaixo simplesmente da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, vivendo simplesmente pelos desejos que são naturais, os desejos do homem natural. Vivíamos talvez em ofensas, em pecados, talvez não praticamos nenhum crime, mas pelo que a palavra do Senhor diz, estávamos longe do Senhor, condenados à ira futura, porque a Bíblia fala que pelo um homem entrou o pecado no mundo, e daí toda a semente da humanidade se fez maldita, porque um dia Adão deu ouvidos à tentação, pecou perante o Senhor, quebrou a aliança que Deus havia determinado com ele, e aí através desse homem, através de Adão, entrando o pecado, toda a humanidade se fez escrava do pecado. Isso é uma verdade, é um dos princípios da palavra do Senhor, e é um dos princípios que norteiam e que descrevem a necessidade do encontro que o homem natural tem com o Senhor. Então um dia nós estávamos perdidos, mas graças ao Senhor Jesus, que talvez a maioria de nós aqui, um dia, atraídos pelo Espírito Santo do Senhor, nós demos crédito à pregação do Evangelho, porque um dia a você foi anunciado que o Deus Criador de todas as coisas veio ao mundo, esteve no nosso meio, se fez homem, sofreu aqui como nós, sentiu sede, sentiu fome, chorou, teve as emoções que Ele mesmo colocou no homem quando criou o homem. E essa palavra chegou até nós, que esse Deus deixou toda a sua glória e se fez maldito no nosso lugar, morrendo na cruz do Calvário, vertendo todo o seu sangue e nos dando uma oportunidade de sermos de novo ligados ao Senhor. Este é um dos pilares da nossa vida, porque descreve o nosso relacionamento com o Senhor, perdidos no pecado, e um dia alcançados pela graça, dando crédito à palavra da pregação, aleluia, o Espírito Santo operando em nós, achando em nós, aleluia, o desejo de se aproximar dEle. Ele, aleluia, nos tirou de um charco de lodo, nos levantou, enquanto ainda estávamos caídos em pecado, lavou, aleluia, as nossas vestes que estavam vermelhas, mais do que o carmesim, lavou e tornou as nossas vestiduras alvas como a neve, e nos deu de novo a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Esse é um dos princípios da nossa pregação, um princípio do Evangelho. Todos pecamos, todos pecaram, estavam destituídos de Deus, mas olhando o Senhor, não viu um justo sequer, e enviou o seu Filho para fazer o sacrifício maior por nós. Isso descreve a experiência da maioria de nós aqui. Talvez você nasceu num berço evangélico, mas num determinado momento você sentiu o desejo, você aceitou Jesus e foi batizado também nas águas, professou a sua fé, porque a salvação é individual. Não é porque o teu pai é crente, não é porque o teu pai é salvo que você é salvo. Isso são verdades, são princípios. Muitos daqui tiveram experiências tremendas com Deus, que foram resgatados no leito da enfermidade, no leito de morte. Outros aqui tiveram experiências com Deus, onde não tinham mais razão, não sentiam mais desejo de viver, mas um dia, aleluia, ouvindo um hino, ou entrando numa igreja evangélica, sentindo a presença do Senhor, ergueram a sua mão, confessaram ao Senhor, e saíram, aleluia, aleluia, com desejo de viver novamente, e saíram transformados. E ao falar de salvação, nós entendemos que a promessa não é só para o agora. Deus te chamou, Deus te lavou, aleluia, Deus te deu dons, Deus te levantou, aleluia, te colocou, aleluia, em distinção no meio dessa geração corrupta que nós vivemos.
Deus te colocou como sal e como luz aqui nesse mundo. Deus te deu razões, aleluia, para você viver uma vida honesta, para você perseguir e viver uma vida santa. Deus, aleluia, te dá forças para vencer o pecado. Deus te dá forças para vencer a opressão do diabo. Irmão, você quer coisa mais maravilhosa do que essa? Mas a promessa é maior, e eu quero chamar a sua atenção para isso. A promessa da salvação, a promessa da vida eterna. Nós caminhamos nesse mundo, aleluia, mas a nossa esperança não é esse mundo. Nós caminhamos nesse mundo, mas a esperança não é, aleluia, nesse mundo. A nossa esperança não é nesse mundo. A nossa esperança, aleluia, é a volta do Senhor Jesus. A nossa esperança, aleluia, é o céu. A nossa esperança é a vida eterna, aleluia. A nossa esperança é estar com Ele. Essa é a nossa esperança. Princípios da nossa fé. Princípios da nossa fé. O Senhor Jesus, falando aos seus discípulos que Ele necessitava partir, Ele vai e diz assim para os discípulos: eu preciso ir, e eu vou preparar-vos o lugar. Eu vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para buscar-vos, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E Ele foi preparar um lugar. E o tempo passou desde que Jesus disse essas palavras aos discípulos. A narrativa bíblica, Ele vai, sofre a sua paixão, morre, ressuscita. Ele dá a promessa do Pentecostes e é assunto ao céu. Os tempos passam, a igreja primitiva se fortalece. A igreja primitiva se fortalece porque, segundo os historiadores, eles vendiam as suas propriedades e dividiam entre os irmãos, porque eles respiravam a promessa da volta, e eles acreditavam na iminência da volta. Então eles se desprenderam de todas as coisas e viviam com intensidade, aleluia, como se Jesus voltasse amanhã. A igreja primitiva respirava isso. Vem a perseguição, é fato. E na perseguição, João é levado a Pátimos. João é abandonado na ilha de Pátimos. E na ilha de Pátimos, aprove o Senhor revelar, aleluia, um pouco daquilo que Ele preparou para a sua igreja. E Ele começa a revelar para João a Nova Jerusalém, a morada que está preparada para os santos desde a fundação dos séculos. Só que para que esta promessa se cumpra na sua vida, Deus já entregou tudo o que Ele tinha que entregar, mas existe a necessidade que você observe alguns pontos, e eu quero chamar a sua atenção. A primeira coisa é a perseverança. Você precisa perseverar, meu irmão. Mateus 10:22 diz: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não podemos ser inconstantes como a onda que é levada pelo vento. Nós não podemos ser inconstantes como a folha seca que é arrastada para lá e para cá. Nós temos, aleluia, que depositar a nossa confiança na palavra do Senhor e nas suas promessas, e sermos constantes. Você precisa, aleluia, ter fé. E você precisa confessar. Romanos 10:9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu preciso estar receptivo. Muitas vezes nós não estamos receptivos, e aí a gente vem para o culto e a gente está desligado das coisas, e a gente não está receptivo. Aí o louvor fala, você não está receptivo. Aí a palavra fala, você não está receptivo. Tiago 1:21: despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Você precisa de diligência espiritual. 2 Pedro 1:10: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição,
pois fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. E ainda o versículo 11: e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa trabalhar, irmão. Você precisa colocar a tua vida e gastá-la no altar. Diligente a cada momento. Precisa ajudar, eu vou. Precisa pregar, eu vou. Precisa orar para o enfermo, eu vou. Porque o último ponto das condições para a salvação é a limpeza espiritual. Apocalipse 22:14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu vou ler de novo para você dar uma glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Pelas portas, aleluia! Entraremos pelas portas, aleluia!